Vai, mano. Vamos. Tá, faz silêncio que eu começo. Começou! Ah. Opa, tudo bom? Meu nome é Rafael Brum e esse é mais um episódio do Atrás do Gol Podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a situação dos técnicos no futebol brasileiro e como que eles são demitidos de forma repentina e acontece toda hora, a gente sabe que acontece toda hora, né? E pra conversar com nós hoje, a gente tem aqui de novo o Henrique Werig. Por favor, vocês estão Oi, livres para se tudo, apresentar. oi, tudo bom para Tudo mais bom? um programa? E é isso aí. Eric, tu. Quer se apresentar, Eu Gui? falei tudo bom É antes, é a mano. terceira vez que Eu falei tudo tu bom junto. gasga dessa caralho. Não, tudo bem, gurizada aí, ó. Obrigado aí por É, ouvir o nosso podcast. Eu agradeço de primeira já. Episódio que eu acho que vai ter muita estatística, muita muita estatística. informação. Legal, Temos um e guri, tu já temos um queria guri da começar com uma, matemática né, pra isso, né? o Eric? Tu já queria começar, na verdade, com Quer que eu os lance ela dados? aqui? Quero, na verdade. Muito bom, pode ser. Bom, então vamos lá. A gente vai falar do dos técnicos no país no geral, nessa cultura, entre aspas, a gente tem de demitir muito técnico. E, bom, então eu vou trazer os dados que a gente deu uma levantadinha aqui. No Brasil hoje, já foram, nessa temporada desde janeiro de 2020, já foram demitidos mais de 30 técnicos, contando as séries A e B. Na série A foram 14 técnicos e, obviamente, antes do Brasileirão, né? Antes da pandemia. Então, como eu disse, desde janeiro, contando todo o período de pandemia, de Brasileirão ou não Brasileirão e estadual. Então, partindo disso, a gente vai falar um pouco sobre as demissões, sobre os técnicos que não demitiram, que não foram demitidos, que foram segurados pelos clubes, e os que tiveram um retorno, os clubes que tiveram retorno, os trabalhos que foram recompensados, os trabalhos que, não, na nossa opinião, não têm dado muito certo, mesmo com o técnico sendo mantido. Bom, alguns os clubes brasileiros que mais trocaram de técnicos, por exemplo, no século XXI, tá em primeiro lugar o Flamengo, com 42 trocas de técnicos e 27 técnicos. O Vasco em segundo também com 42 trocas, só que 26 técnicos, né? O Fluminense. Como é que é a piada do Vasco falou? Ah, que o Vasco ficou em vice até aqui nessa Até lista. nisso. Isso de técnico. O Fluminense aparece em terceiro lugar com 38 trocas. O Atlético Mineiro está em quarto com 36 trocas. E o Botafogo em quinto, completando ali esse top Porque 5 de times com 35 trocas. eu acho que nesse top 5 aí dá pra focar bastante que 4 times do Rio aparecem nisso. Sim, sim. Isso mostra, assim, a bagunça que é as diretorias dos times cariocas, né? Que mudam de técnico toda hora, praticamente. Até mesmo se você pegar o exemplo do Flamengo, que ganhou tudo ano passado, ele tem a troca de técnico durante o ano, né? Que começa com o Abel indo muito mal. Muito mal, eu não sei bem os números certos disso aí. Mas a torcida muito satisfeita, o time não rendia um terço do que rendeu com o Jorge Jesus. E mostra que até nos elencos mais vencedores do país tem troca de técnico naquele ano, pelo menos. É muito difícil, talvez no ano seguinte, quando o time conquiste outro título, não tenha, porque se mantenha. Mas no pré-ajeitamento do time, assim, encontrar o futebol daquele time, tem uma mudança de técnico ali. Vocês concordam com isso ou vocês acham que é besteira isso? Eric, tu quer responder primeiro? Um, o, o Abel, que tu falou sobre, ele teve 32 jogos no Flamengo no ano passado. E aí agora não sei se foram todos em 2019. Eu imagino que tenham sido. Não sei, não lembro bem quando ele chegou. Mas ele teve 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates e só 5 derrotas. Ele tinha sido campeão do Carioca e, e tinha 62% de aproveitamento. Se eu não me engano, ele foi demitido entre uma partida da Copa do Brasil e outra. E ele estava vencendo, ele tinha vencido o Corinthians
por 1-0 nas oitavas de final. E aí ele foi demitido. E entrou o Jorge Jesus e, assim, deu certo, né? A, a mudança de técnico, como o Henrique falou. Acho que é raro de acontecer, mas eu acho que os clubes brasileiros apostam muito nessa possibilidade de dar certo repentinamente do que focar em um trabalho mais longo É, prazo. isso que você comentou é bem verdade. Tipo, geralmente, é quase sempre assim, é uma aposta, né? Os caras não. Eles não estão pensando num projeto foda, assim, a longo prazo. Tipo, vamos trabalhar, vamos investir nesse cara aqui que a gente acha que tem uma ideia de jogo interessante, que compactua com o clube, enfim. E que ele vai ficar muitos anos, que a gente vai dar tranquilidade, espaço e todo um amparo pro cara trabalhar. Não, é tipo, nossa, olha esse cara aqui que tem um trabalhozinho legal ali ou outro. Vamos trazer ele pra acalmar os ânimos da torcida. Vamos trazer ele porque é um nome bom. Vamos trazer ele porque pode dar certo. Nunca, Não, geralmente não é um projeto decente e e bem outra pensado, né? coisa, desse G5 aí dos times, o Flamengo, ele troca o treinador na época do. Na metade do ano ali, quase, né? Um pouquinho mais depois. É o Abel, que a torcida fala muito que não tinha como perder aquele carioca com o elenco do Flamengo. Né? Se colocasse eu para treinar o Flamengo, ganharia aquele campeonato carioca, né? E por isso que ele é demitido, né? Porque no campeonato valendo ele não rende o que tinha que render com aquele elenco do Flamengo, né? Isso é uma coisa que vai ser. Pode falar. Não, eu ia falar desse top 5 aí, que o Atlético Mineiro, para quem lembra, na Copa do Brasil que o Grêmio ganha, que o Grêmio também, nessa Copa do Brasil, tem o fator de começar com o treinador e trocar pro Renato. Isso 2016, Mas né? 2006. O Atlético ele faz ele demite o treinador entre uma final da Copa, Entre uma o partida primeiro jogo e final, outro, né? o primeiro jogo e o segundo, cara. Isso aí mostra, isso aí eu acho que é o maior exemplo de treinador, diretoria incompetente no futebol brasileiro. Porque ele leva o time do Atlético para uma final da Copa do Brasil. Ele era um grande treinador, pelo menos na época ele estava muito bem, que ele tinha sido, acho que, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. E ele é demitido entre uma final e outra. Isso é tão absurdo. Cara, porque ele levou o time pra final, É entendeu? injusto, né, também com o cara. E tu demite, tudo bem que aquele. Cara, foi 3-1. O Atlético tava fazendo só 2 gols na areia, né? Cara, o Grêmio era muito bom, o jogo era fora de casa. Mas mesmo assim, tá ligado? Não é um absurdo um time fazer 2 gols numa final e ganhar ela. E o que, Pode que, e o ali que, que vai pra diante. acrescenta, né, tu trazer um treinador por uma semana? Será que o trabalho do treinador por uma semana vai mudar o suficiente pra Eles esperar? demitem o cara, eles entregam o título pro Grêmio. Porque tu vai jogar com um time que demitiu o técnico uma final, tá ligado? Não, não tem nem o que pensar que o time vai fazer vai tentar tirar o título teu. É, novamente E, a aposta, né? Que a gente tava falando. Algo aposta, improvisado. mas ali não tem nem aposta, ele só demite o treinador de besteira, sabe? Acho que ninguém em sua consciência faria aquilo. Não sei o que passou no diretor do Atlético pra fazer aquilo, mas não tem cabimento, né, de fazer isso. E mostra por isso que o time troca tanto de treinador. Esse ano, por exemplo, já trocou uma vez, eu trouxe o Dudamel da seleção da Venezuela. E isso é um problema também. Times brasileiros adoram estragar trabalho de treinador sul-americano nos times que eles estão, seleções que eles estão. Vão lá, buscam um treinador, trazem pro time brasileiro, não dão nenhuma sequência, não ignora todo o trabalho que o cara teve naquele time ou seleção, que às vezes é de 2, 3 anos numa seleção, num time, e acha que em um mês ele vai botar o trabalho dele ali e vai sair ganhando tudo. Não é assim que funciona, foi visto assim com o Dudamel, tiraram o cara da seleção, botaram o cara ali 2, 3 meses e demitiram já o treinador, e agora trouxeram o São Paulo, que a diretoria não quis trazer no começo, porque não tinha se acertado financeiramente. Agora traz ele, é líder do campeonato, vai apagar, claro, a bobagem que a diretoria fez de trazer o Dudamel, mas, sabe, provavelmente vai repetir isso aí daqui 1 ou 2 anos. Alguma coisa do É, o tipo. Dudamel teve 10 jogos É, no clube. É aquilo que tu falou do desempenho cair depois do Campeonato Carioca. Vai ser uma coisa que vai ser muito recorrente. Que, claro, como a gente tá falando de times que estão na Série A, tendem a ser os melhores times do país. Né, os 20 melhores times do país. Então, dentro dos seus campeonatos, tirando ali os campeonatos do Norte, do Nordeste, que são mais disputados, porque tem mais times de mais qualidade. Por exemplo, um campeonato aqui do Rio Grande do Sul, ou o Mineiro, que tem. O Mineiro tem 3 times ali, botar o América.
porque no Sul tem 2. Então acontece muito de serem campeonatos mais fáceis. Então não é necessariamente uma linha de análise, assim, o time tá jogando bem no estadual, mas é sempre o estadual. O Abel Braga, ele se demitiu, na verdade, né? Ele Ele não aguenta pressão. na verdade não tinha muito, bom, talvez, mas tinham muitos rumores de que o Flamengo estava falando com outro treinador. E quando ele ficou sabendo que estavam falando com outro treinador, ele acabou se demitindo. Mas, de novo, tinha ganhado a Copa Mickey, tinha ganho o Carioca, e ainda assim, né, não rendeu. Caso também do Daniel, que apesar de não ter ganho nada, É nem que o no estadual Dudamel, conseguiu fazer um bom trabalho, né? ele não ganha, pelo menos o estadual, porque tá pandemia, né? Porque eu acho que ele ganharia aquele estadual ali. Talvez Cruzeiro, ganharia. Cruzeiro, por exemplo, que é o rival direto, não conseguiu nem se classificar entre os 5 do Campeonato Mineiro. Não, exatamente. E com 10 jogos tu falou, né? Como que Isso. o cara vai aplicar o trabalho dele, desenvolver o trabalho dele com 10 jogos? O Galo, por exemplo, não era o Galo que é agora, né? Com 10 jogos, eu acho que ele foi demitido antes de janeiro terminar, no caso, né? Assim, ele ficou, E ele ficou depois, 10 jogos, mas o Galo hoje não tá. Ele tá jogando só Brasileirão, o Galo. Ele caiu na Copa do Brasil pro Afogados. e caiu na. Afogados. E caiu na Sul-Americana pro União da Argentina. Foi no comando do Dudamel. Assim, Aí é complicado. ainda são 10 jogos. É muito pouco tempo, é muito pouco trabalho. Mas, sabe, Não, ele Não, mas aí a minha, a minha motivo. opinião, assim, é que um treinador que ele vem para comandar um time do tamanho do Galo, ele tem que conseguir passar por essas fases. Por exemplo, o Kudê que veio pro Inter. Honestamente, tu não precisa jogar um bom futebol. Tu tem que passar da pré-Libertadores, como o Kudê acabou passando. O Thiago Nunes no Corinthians, não tem que ter futebol, tu tem que passar dessa primeira fase. E, pô, o cara cai na Sul-Americana e na Copa do Brasil é realmente complicado. Eu não tinha percebido isso. Alguém pode me informar como foi o início do trabalho do técnico que tá agora no Atlético Mineiro, São Paulo, e no Santos? Porque eles também estão eliminados. ele Acho que foi eliminado. Duas revelações em um semestre, né? O Santos também, no eles final, também no têm final do ano várias ali, eliminações. o Santos tava jogando Por só isso que Brasileirão isso também. também não fecha muito, né? Porque o Santos também só joga o brasileiro. Como o Atlético só joga o brasileiro esse ano, o Santos também só joga o brasileiro ano passado, no caso, né? Então, tipo, sabe que não é só por esse motivo da eliminação. Tem outros fatores. O cara, eles não queriam o Dudamel como. Não era a primeira opção do Atlético, daquela diretoria do Atlético ali, não era a primeira opção. A primeira opção era o São Paulo. Quando o São Paulo quis ir pro Atlético, eles demitem o Dudamel e dão os motivos da eliminação e que o time não vem jogando bem. Pô, 10 partidas o time não vem jogando bem? Sabe? Se fosse um campeonato, o campeonato gaúcho, que é um campeonato que tem poucas partidas, eu até entendo um time do interior demitir o treinador. Mas um time do Atlético demitiu o treinador por causa de 10 partidas? O início do São Paulo foi o seguinte: por mais que o Santos não jogava um futebol ruim, ele. Como é o futebol, né? Ele foi eliminado na semifinal do Paulista, nos pênaltis pro Corinthians. Aí ele é eliminado pelo River Plate do Uruguai, na É Sul-Americana. verdade. Ele Que tomou, ele ele bota tomou o um time. monte de gol, né? Não foi? Não teve um dessas eliminações que ele Na tomou um monte de verdade, gol. eu não. Ele botou os reservas no jogo de ida. Da Sul-Americana. Mandou os reservas. Isso foi uma grande coisa. E ele foi eliminado no jogo da volta. E na Copa do Brasil, e aí que eu digo, olha como é o futebol, ele foi eliminado pelo Galo. E ainda assim se manteve no clube. E aí levou um time do Santos que não era acreditado a nada a ser vice-campeão brasileiro. Ser vice-campeão brasileiro. E aí, assim, tu vê aí fazendo uma comparação com, de repente, vou falar aqui claro, dadas as devidas qualidades e níveis de treinador, né? Mas o Guardiola, por exemplo, no City. Ou vamos assim, na Juventus. Qual era o técnico da Juventus agora que a Juventus. Sarri. O Sarri. Mas antes do Sarri não tinha outro que ganhou vários campeonatos? O Sarri não ficou um ano no clube? Ficou um ano, acho que um pouquinho mais. Quem que era? O Sarri do Napoli, né? O Sarri ele vem do Napoli pra Juventus. Mas, ó, vamos focar no City. O City já serve. Já. O City ganhou a Premier há bastante tempo agora. Só que na Champions não fez bons desempenhos. E o que realmente importa lá é a Champions. Porque a Premier já estava. Não que a Premier não importe tanto. Mas o foco de um time do tamanho do City é a Champions. É Champions. E
E ele tem tido frequentes decepções na Champions. E ainda assim ele é mantido. E aí que eu trago pro São Paulo, nessa comparação, o Santos não foi campeão de nada no ano. O Santos teve eliminações e não foi campeão do brasileiro. Só que fez uma boa campanha. Fez uma campanha importante. E mesmo que tivesse sido o terceiro, quarto, de repente, imagino que, claro, não sei como é que o São Paulo teve problema com o Santos em questão financeira. O Mas, diretor, de repente, se tivesse mantido o São Paulo nessa temporada de agora, estaria fazendo. Imagina, mantém o trabalho, continua, de repente seria um candidatíssimo ao título esse ano. No caso do Atlético esse ano, o São Paulo tem peças muito melhores do que ele tinha no Santos, né? Sim, Por isso a que gente já falou disso em outro episódio, na verdade, também. A gente é, chegou a então comentar. esse ano a gente espera que ele seja campeão brasileiro, pelo que ele fez com aquele time escasso do Santos ser vice-campeão. Escasso não, tinha bons nomes no elenco, Soteldo, o Marinho, o Sanches, Sacha, o Jorge, mas, Ele sabe, tinha hoje o um Atlético 11 ali muito bom, tem né? 11 Agora bons, o agora o elenco Atlético faltava. tem muito mais que 11, né, cara? Sim. Mas nesse negócio que tu falou que tava falando do Flamengo ter demitido o Abel que jogava um futebol feio, o Palmeiras tá mantendo o futebol feio do Luxemburgo, né? Exatamente. E eu acho que tem que manter. Porque. Bom, Pode fala falar. aí. Não pode falar, pode falar. Cara, honestamente, tá? O Luxemburgo, eu acho que. Eu não acredito em termos de ultrapassado, mas o Luxemburgo não faz bons trabalhos há algum tempo já. Aí o cara vem pro Palmeiras como se fosse a última grande chance dele. Foi, nesses últimos anos aí, o maior clube, assim, o maior trabalho que ele pegou para projeto. E ele é campeão da Copa Mickey. E Copa Mickey que tinha o Corinthians. Então, importante, né? Porque Tem o clássico, né? Acho que tem o clássico. eu não lembro se chegou a ter, mas tinha o Corinthians, né? Então, assim, tu não Sim. queria, tem que tirar o título do Corinthians. Então, tirou do Corinthians. É campeão do Paulista no Corinthians. Isso é muito importante pro torcedor do Palmeiras, porque em 2018 teve a final aquela que o Lucas Lima perde pênalti, perde o Campeonato Paulista pro Corinthians. E diferente aqui do Sul, que são dois times só, lá são 4, né? Assim, tem mais a Ponte, mais o Bragantino esse ano tentou ali. Mas a grande rivalidade do São Paulo, na minha opinião, ou a grande rivalidade do Palmeiras é com o Corinthians. Então ele consegue um título muito importante para dar alegria para a torcida e para dar uma confiança para o trabalho. Outro ponto que eu acho muito importante do Luxemburgo, e que dizem que não porque assim, quando o jovem da base sobe e não dá certo, às vezes a culpa é do treinador que não soube usar, dizem, né? A gente costuma dizer. Mas aí quando o jovem é muito bom ou dá certo, não tem mérito do treinador, porque não, o cara é muito bom, assim. Então eu tô ouvindo muito jornalista, por exemplo, falar que o Luxemburgo tá fazendo o trabalho dele, botou os jogadores para jogar porque os jogadores são muito bons. Só que, cara, até 2 anos atrás, até o ano passado, nos últimos 2 anos, se reclamava muito do Palmeiras, que o Palmeiras contratava muito e não dava espaço para base. Desde o Gabriel Jesus, cara, quem foi o grande cara do Palmeiras, da base, subindo da base? Contratava jogador e mais jogador para posição. Aí o Luxemburgo chega num dos melhores elencos do país e ele bota o guri para jogar. E não é só Gabriel Menino, Patrick de Paula. É Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Verón, que estava lesionado, voltou agora. Tem o Wesley. Agora tá tendo um novo guri aí, do Daniel, acho, o volante, também jovem, que tá entrando, porque o Patrick de Paula lesionou. E teve uma breve lesão. Ele jogou hoje contra o Grêmio. Então assim, eu acho que isso é muito importante. Então, tô aqui defendendo o trabalho do Luxemburgo e também defendendo a diretoria do Palmeiras, que eu acho que tem que manter, porque honestamente, o cara tá ganhando, honestamente, com futebol ruim. O cara segue invicto no Brasileiro e segue invicto na Libertadores. Mas então, tá, tu não pode tirar, na minha opinião, tu não pode tirar um cara com um retrospecto desses. Mas vocês acham, por exemplo, que mantendo assim, vocês acham que ele ganha alguma coisa? Tipo Brasileiro, Cara, Copa do Brasil, Libertadores? assim, esse ano o campeonato tá bem aberto, né? Acho que em torneio Libertadores tá bem difícil de falar. O futebol não é pra ganhar, futebol bem fraco. Até depois dessa semana o Flamengo sofre uma goleada de 5-0 pro Del Valle. Cara, não dá pra saber quem vai ganhar a Libertadores. Dos brasileiros. Eu postava muito no time brasileiro. Porque os times da Argentina, dos países sul-americanos, tem muitos que estão voltando a jogar agora, né? Ficaram um tempão parado. O River empata com o São Paulo. Então não dá pra saber. Não, é uma Libertadores bem definida e um Campeonato Brasileiro muito definido ainda. Eu não sei. Acho que o Palmeiras não ganha, porque é um futebol bem fraco do Eu Palmeiras, acho né? que não ganha também porque tem que jogar bola. E o Palmeiras não joga bola.
E o que Eu mais tá concordo perto de que jogar bola é o Internacional e o Atlético Mineiro. Acho que são os dois que estão mais jogando bola, assim. Apesar do Internacional tá vacilando bastante. eu concordo contigo da questão de ser muito aberto. Eu acho que o nível do futebol do brasileiro tá regulado, mas regulado Por por baixo, né? baixo. Por baixo, é. É um Tá, ano tá bem muito fraco, ruim, né? Um ano assim. bem fraco. E eu acho que assim, Nunca foi não quero. aquelas coisas, né? Mas agora esse ano É, não parece que tá pior. foi o Não, melhor mas futebol do mundo. teve anos que teve Mas pelo tá menos ruim, três esse ano tá times ruim, eu jogando. acho que por causa da quarentena, talvez. Mas a quarentena sem dúvida ajudou. Só que, então eu acho que o Palmeiras pode, assim, conseguir alguns pontos, brigar lá em cima. Só que eu acho que, assim, a pergunta foi se com esse futebol ganha. Acho que Libertadores com certeza não. E brasileiro talvez, muito difícil. Mas eu acho que justamente tem que manter o cara no cargo para melhorar. Eu acho que o Palmeiras melhora. Até porque se tu for ver o Galo, que eu acho que hoje é o melhor futebol, sim, né? Tá tendo o melhor futebol. Também tem altos e baixos. O Galo hoje contra o Atlético Goianiense, cara, o Galo começou perdendo, teve 2 vezes atrás do placar, tava tomando um sufoco, não se via Galo em campo. E aí o que mudou o jogo foi o Natan. Então assim, O De Bruyne brasileiro. o time não pode defender, tu vai me dizer, ó, o Keno fez 3 gols. Aí tá dizendo que o problema foi o Natan. Ok, mas Só fazer um o Natan complementário. mudou o jogo. O Natan, quando ele entra, ele muda o jogo. Eu acho que quando ele entra, o Galo tá perdendo de 2-1. E a partir daí o Galo cresce muito no jogo, e aí domina pro final. E um time desse nível não pode depender tanto de um jogador. Então, assim, até o líder do campeonato e o vice-líder, que é o Inter, estão tropeçando e estão jogando mal. Então, E são dependendo de times um que jogador, não são né? regulares. Depende muito de jogadores específicos. O Internacional Jogador, não no caso do Inter, o Galhardo, né? E outro comentário, essa semana, esse final de semana, esse é um comentário mais pra descontrair. Esse Natan saiu uma matéria dizendo que ele acompanha muito. O São Paulo passa muitos vídeos do De Bruyne pra ele. Que esse Ah, cara eu vi essa, né? é uma diferença técnica aí, mas. Bom, aproveitando o comentário do Eric já sobre a quarentena, vocês acham que a quarentena ela acentuou esse número de demissões de técnicos no Brasil esse ano? Ou ela ajudou a evitar algumas demissões? Eu acho que pra falar isso, cara, seria muito bom fazer um. Eu acho que ela ajudou a segurar bastante técnico, porque a gente tá ainda só na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E estamos em setembro, né? Sim. Eu gostaria que a gente pegasse daqui uns meses aí e a gente visse quantos técnicos vão serão demitidos até a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ver, porque se ocorresse o normal, a gente teria quase no final do campeonato agora. Então eu acho que teria muito mais técnicos sendo demitido. Aqueles que agora estão assumindo, tendo os segundos técnicos dos times no campeonato, provavelmente agora vários já estariam na terceira leva de treinadores de alguns times. É verdade. E isso, a pandemia atrasou essas demissões, entendeu? Sim. Mas acho que elas vão vir. Acho que elas vão vir. Eu Ainda ali por concordo. janeiro vai estar uma troca de técnico violenta no Campeonato Brasileiro. Eu acho que uma coisa que reforça isso que a gente tá falando é que em 10 de outubro do ano passado, o Odair foi demitido do Inter, ele foi o 22º técnico. Então, nós estamos em 29 de setembro, daqui 19 dias vai chegar a 10 de outubro, no caso. Então, quase um ano atrás, exatamente. Foi nesse mesmo. O que eu tô querendo dizer que foi no mesmo período do ano, né? Nós tínhamos É isso que 22 demitidos e hoje nós temos da Série A. E hoje a gente tem 14. Então, comparado ao ano passado, são menos técnicos, são 8 a menos, e eu acho que é muito por causa da quarentena, porque com a quarentena o teu time, tu não consegue, honestamente não tem por que tu demitir um técnico na quarentena. Foi o que o Santos fez basicamente, mas não tem por que tu demitir um técnico. Ele não tá jogando mal, ele não tá treinando mal, porque não tá treinando. Então, eu acho que reduziu. Sim, né? Com o Josualdo a gente já até passou por esse assunto em outro episódio também. Comentou, a gente não tinha achado nada legal com o Gesualdo. Bom, a gente sabe que a média, a gente imagina pelo menos que a média exata assim de trocas por temporada no Brasil seja muito maior do que em ligas, por exemplo, as europeias, ligas europeias. as tops É, europeias, né? as top 5 ligas lá europeias. Em 2018 saiu uma matéria no GE fazendo uma comparação dessa média de trocas de técnico por temporada, comparando
o Brasileirão com as top 5 ligas europeias. E a média, para vocês terem uma ideia, a média de trocas do Brasileirão é de 30 trocas de técnico por temporada. Enquanto, por exemplo, a de segundo, a que ficaria em segundo lugar aqui, que seria o campeonato italiano, a Série A do italiano, tem 12 trocas de técnicos por temporada. Já Só na é. primeira divisão. Isso, exatamente, da primeira divisão. É uma diferença muito grande, né? Esses dados de 2008, início da temporada 2008, 2009 até 2018, tá? Só pra informação. Vocês querem debater em cima desses dados? Eu sei que vocês têm o resto da tabela. Se vocês quiserem, eu posso falar o resto da tabela. Pode falar, pode falar. Então, em terceiro lugar ali a gente tem o Espanhol, a La Liga, a primeira divisão da La Liga, com 8,7 trocas de técnico por temporada. O alemão com 7 trocas, o inglês com 6 e o francês com 5. Tu vê, né? A nossa primeira divisão troca, em média, nesse período que tu disse, de 2008 a 2018, trocou em média 30 técnicos por temporada e, tipo, o alemão, por exemplo, trocou só 8. Tipo, é um absurdo. É um absurdo a O, diferença. isso aí sabe ser uma coisa curiosa, né? Porque tem muito mais times assim grandes no quesito importância nacional no Brasil do que na Alemanha, por exemplo, na liga, assim, times que podem ser campeão brasileiro, do que times que podem ser campeão da Bundesliga. Porque, sabe, nos últimos Não 8 só, não 9 só na anos, Alemanha, né? Em alguns nesse outros campeonato quase ligas também. todos, até o italiano, que era o mais equilibrado, virou um time que domina só, né? É. A Juventus. Então, tu vê lá, né, os times eles não conseguem quebrar essas sequências de títulos dos grandes, mas eles não demitem os treinadores, eles mantêm. Porque eles sabem, quem sabe uma temporada ali o time vai se acertar e vai fazer que o Leicester fez na Inglaterra, ganhar a Premier League. Mas no Brasil não, o time, ele antes mesmo dele pensar no que está acontecendo com o elenco, ele demite o treinador. Eu acho que isso é um motivo assim, porque a torcida no Brasil em si, ela quer muito resultado, e entre o diretor lá, o presidente, ele não sabe o que fazer. E o que ele faz é mais fácil demitir um treinador do que demitir, sei lá, 3, 4 jogadores. Então ele demite o treinador que ele sabe que ele não vai precisar pagar quase nada de multa ou coisa do tipo. É, E aí troca, e aí segura o time pro resto da temporada, sabe? jogadores ou parte de comissão técnica, dirigentes, É, esse tipo de coisa, né? porque naquela, tu precisa fazer alguma coisa rápido. Tu não vai demitir alguém que tá jogando. Porque a gente sabe que é caro, tem todo um processo. Tu demite o treinador, que é muito mais rápido, fácil e já todo mundo já tá acostumado, né? Todo mundo já tá acostumado mesmo. Tu acha, Henrique e Rafinha, que a CBF devia estipular um mínimo de tempo que o treinador devia ficar no clube? Vocês Eu acham que a sou, CBF devia ter uma norma assim de, ó, o treinador tem que ficar no clube no mínimo 3 meses, 2 meses? eu sou a favor disso. Eu acho que teria que, como tu não pode escrever atletas a mais no campeonato, ou coisa, algo do tipo, assim, que jogador que jogou mais que 6 partidas, tal time no Campeonato Brasileiro não pode jogar em outros clubes, eu acho que deveria ter isso. Acho que deveria ser um limite, assim, de 2 treinadores por ano. Eu acho, calma, eu acho, tu perguntou agora um mínimo de tempo, né? Pra ser demitido. Eu acho isso mais interessante do que um limite de trocas ou impor um limite. Eu acho o tempo, estipular um tempo mínimo, assim. Porque antes em off tu tinha feito essa pergunta um pouco diferente. E eu acho que assim, como tu perguntou agora, dando um mínimo de tempo pro técnico trabalhar, eu acho que é mais interessante e mais justo. E eu acho que assim funcionaria. Acho Mas que assim usando tem chance isso de aí, funcionar. e, tipo, de um limite de tempo, eu tenho um problema com isso, porque eu sei que se 3 meses, o treinador entrou lá, ele vai ficar 3 meses. Se esse cara não tiver fazendo um baita no aproveitamento, um puta no aproveitamento, esse cara vai ser demitido igual, entendeu? Quando o time tiver meio um pouquinho mal, eles vão demitir o treinador quando der os 3 meses pra poder trocar e botar outro, entendeu? Ah, mas aí pelo menos não vai acontecer de técnico ficar 5 jogos, 6 E jogos, se, 10 e Eu jogos, se, que ao, acho. nem a gente viu, a ao gente vai invés, ver ainda, a gente se ao pesquisou invés isso. de limite de tempo tivesse uma janela de transferência de técnicos? Por Então, exemplo, a cada 6 meses a gente tem a janela de então, jogador.
Exatamente. Eu acho que. Mas eu acho que eu ainda tentaria pelo menos um aninho ali, isso aí de tu poder escrever só dois treinadores, entendeu? Assim, tu tem um e tu pode trocar ali uma vez. E aí depois, claro, daí o pessoal vai pensar assim, não vai ter treinador. Não, calma. Tu pode usar os auxiliar. Aí tu vai. Porque todo mundo sabe que cada time da cada categoria tem um treinador lá, sub-20, sub-18, sub-15, qualquer. Vai ter que botar um cara que tá trabalhando no clube. Vai ficar mais interessante, porque, cara, todo mundo sabe que tipo, o Renato hoje no Grêmio, ele tá tendo um mau momento. Eu sou a favor que troque, porque eu não acho que trabalhos muito longos dê certo. São poucos no mundo que conseguiram fazer isso. Que ficaram, sei lá, tipo, 10 anos no clube e manteram sempre muito bem. Então eu já acho que tem que mudar, mas tipo, acho que um treinador tem que ficar mais que uma temporada no clube. Ou pelo menos uma temporada inteira, entendeu? Acho que se assim ficaria mais fácil da pessoa trabalhar, porque às vezes só fica mudando treinador, mudando treinador, mudando treinador. Mano, pegar todos os times grandes, os grandes, os pequenos eles mudam um pouquinho menos porque questão financeira, mas um time grande, enquanto ele tá pra cair, ele troca quatro, chega a trocar cinco técnicos no ano. É absurdo. Onde é que vai dar certo isso? Onde é que o cara vai chegar e vai ganhar três partidas e tirar teu time da zona de rebaixamento? É mais fácil o cara que tá ali perdendo três, quatro partidas seguidas ganhar três seguidas do que alguém que vem de fora e conhecer o clube. Ou o cara vem com muita sorte, ou não tem isso, tá ligado? Entendi. Ainda assim, eu entendi o teu ponto, mas eu ainda acho, eu ainda prefiro a parte, tô com o Rafinha, de que o tempo, é melhor tu falar sobre tempo, limite de tempo, do que o mínimo de tempo, do que limite de técnicos. Eu não sei, eu não pensei muito sobre o assunto, me veio agora, mas acho que é mais interessante falar sobre tempo. Vamos puxar o gancho do Henrique pro Renato. Vamos voltar para os clubes brasileiros. Podemos? Vamos de. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos falar, já que estamos falando de Ah, não, Grêmio, a antes do gente tava Renato. falando daquela lista dos grandes times lá que tinham trocado de Ah, no técnico século, né? no século. Vocês querem continuar com aquela tabela lá? Não, é que dá pra olhar ali, a gente não falou dos outros que estavam atrás dos cinco, que é o Internacional, que Tá. mudou A gente, 34 vezes. a gente tem. Pode falar. O Internacional trocou 34 vezes, teve 25 técnicos. O Palmeiras teve 29 trocas de técnicos e 24 técnicos. O Corinthians também com 29 trocas, mas com 21 técnicos. O Cruzeiro 28 trocas, 22 técnicos. O Santos teve 27 trocas no século XXI e 22 técnicos diferentes. O São Paulo 26 trocas, 21 técnicos. E o Grêmio é o último dessa lista aqui, com 24 trocas de técnicos e 21 treinadores diferentes. Claro, aí no meio, pegar o exemplo do São Paulo que eu tava olhando antes, é que tem treinador que saiu do time por opção. E como, tipo, acho que foi o Osório, né, que saiu para ir treinar seleções, e outros treinadores que saíram para ir, pegaram propostas e saíram por conta própria. Então nesse número aí também. Não é só que o time demite, entendeu? E porque o São Paulo sempre foi um time que falaram que demitia pouco treinador. Dava tempo pros caras trabalhar. Um exemplo recente é o Jorge Jesus, né? Que saiu, não foi demitido, mas é uma troca de técnico. É. Cara, aí dá pra ver que tem o Grêmio, por exemplo, que era um time que trocava razoavelmente bastante técnico. Ele, ele fica bem abaixo dos outros porque por causa do trabalho do Renato, né, em si. Que, que tá no clube mais de 4 anos já. E o Grêmio tem disso, de quanto um treinador ele encaixa um trabalho, segurar ele um tempo a mais. O Felipão ficou um tempo bom no time, quando tava. Claro, o time tem que estar ganhando algum campeonato, senão não fica, né? É óbvio. Mas o Mano, quando o Mano sobe com o time da Série B pra Série A, ele também fica uns 2 anos no clube, quase 3. Mesmo depois que, no século passado, já pegando isso daí, que tá nesses dados aí da década do século XXI, o Grêmio ele troca muito de técnico até o rebaixamento do clube. E traz todo mundo, traz ex-jogador para tentar salvar o time, traz o Cuca. E não consegue, óbvio, né? Porque um time que não tinha dinheiro, que estava quebrado,
só trazia técnico, não trazia jogador, não tinha como escapar do rebaixamento. E geralmente é assim, né, cara? Tu vê o indício do time quando ele vai cair é a quantidade de treinador que aparece do dia pra noite no clube, né? O Cruzeiro desse ano, ele também não é um clube que demite muito, que contrata muito treinador, gosta de dar trabalho para os treinadores. Ele tira o Mano Menezes, que vinha também ganhado 2 Copas do Brasil. Ele aparece com o Rogério Ceni, que estava fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, do nada. Acho que o Rogério Ceni não consegue ficar 2 meses no Cruzeiro, é demitido. Joga 3 jogos, eu acho. É, já busca outro treinador e acho que não foi nem o último depois daquilo ali. Teve mais alguém, né? Além do que veio para substituir o Rogério Ceni. E acho que em todos os acho que, eu não lembro um grande que não mudou de treinador durante a queda. Desesperadamente. O Inter muda muito, o Inter e sempre assim, geralmente no meio disso aí queima algum ídolo. O Inter queima assim na parte de trazer alguém que era ídolo da torcida para participar do rebaixamento do clube. O Grêmio, o Adilson Batista participa acho, do ano que o Grêmio é rebaixado, que foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Falcão, né, do Inter, O tu quis Falcão no citar. Inter, sabe? Sempre vem alguém pra queimar isso. Acho que até o Adilson Batista ele treina o Cruzeiro, se não me engano, né? Sim. E ele também acho que foi jogador do Cruzeiro. Tem alguma relevância pra torcida. Eu acho que tu quer dizer que quando os times estão mal, muito mal principalmente, a diretoria prefere. A diretoria se desespera, prefere apostar, tentar uma coisa mais momentânea, apostar, do que dar tempo mesmo na fase ruim pro treinador trabalhar, para reverter a situação, né? Sim, sim. E acho que isso dos ídolos. Lembra quando o Inter caiu em 2016 que a gente cantava. Eu não lembro direito da música, não sei porquê, mas bom, mas aí eu sei que o final dizia isso é Inter, não é Grêmio. Falava sobre raça, que diziam que os jogadores não davam raça. E é uma coisa normal, né? Tu vê no Cruzeiro, diziam que os jogadores não davam raça. Então, de repente, tu traz o ídolo do clube para ver se coloca a motivação nos caras, para ver se é um cara que vai ter identificação com o clube, vai fazer os caras jogarem com raça, fazer jogar os caras com vontade. Então acho que de repente também está muito ligado a isso, essa coisa de trazer ídolos e medalhões, enfim, medalhões não, mas ídolos do clube. Esse negócio de puxar raça, isso é muito engraçado no Brasil, né? Porque pra torcida no Brasil em si, só tem raça quando o time tá mal, quando o time não tem técnica, né? Que é uma besteira. Todo time com técnica ele tem raça porque ele tá jogando, dando a vida pra jogar bem. E o time do Cruzeiro, assim, cara, ele é bizarro, né? Tipo, ele não era um time que sabia que era bom tecnicamente, porque a maioria dali tinha uma relevância no cenário nacional no futebol. Muitos daqueles jogadores já tinham sido campeões pelo próprio Cruzeiro em anos E anteriores, né? aí vem todo mundo, vem Rogério Ceni e não consegue extrair nada daquele elenco, né, cara? Eles queriam muito rebaixar aquele time, né? Até nas últimas rodadas ali teve Queria o uma, relógio. teve uma bagunça, né, de troca com É, técnico entre o diferente CSA, o Ceará lá. do rebaixamento do Inter, que o time não tinha elenco para conseguir sair de onde estava, o Cruzeiro tinha elenco para sair de onde estava, né? Que é o que Na pode minha falar. opinião, o problema do Cruzeiro foi financeiro. É, E bate no bolso. E aí, não vou entrar no certo ou errado, mas tem o negócio do Fala Zezé Bom Dia Cara, que é o Thiago Neves, literalmente pedindo para darem o dinheiro para eles, pagarem o que é deles, o que eles merecem, o trabalho deles estava atrasado, mas para dar uma motivação para eles. E aí tu pode dizer, e aí por isso que eu digo que eu não vou julgar, mas os caras ganham um monte de dinheiro, um caminhão de dinheiro, 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, e aí não podem jogar um pouco com salário atrasado. Mas assim, tem isso, né? Tem essa questão de que de repente tu deixa de ter vontade. Pô, os caras não estão me pagando, o clube tá mal. Tinha diretor do Cruzeiro indo preso, não tinha? teve muita Pois é, destruição. então assim, acho que isso Mas influenciou muito, né? Não isso pode acontecer, na minha opinião, né? Nem o estado que o Cruzeiro tava e está financeiramente não pode acontecer por parte da diretoria, e os jogadores não podem fazer o que fizeram, porque não, mas os isso jogadores têm daí, muita.
do jogador, a torcida também se perde um pouco de alguém ganhar muito. Exemplo, você sabe quanto, a gente falou muito bem do Dodge na última programa, vocês sabem quanto o Dodge ganha de salário no Na Fluminense? última reportagem. No último programa, né? O Dodge ganha no Fluminense, Não. ele ganha 60 mil. É Cara, bem pouco é muito pouco, né? pro E ele, salário, pro ele tá, futebol. acho que tem contrato de um ano no Fluminense, uma coisa assim. Ele vai renovar, ele quer 250 mil. Teve problema pra renovar, né? Agora tava tendo problema Cara, pra renovar. 60 mil é muito dinheiro pra nós, que somos pessoas normais. Pra um jogador de futebol, qualquer jogador do Grêmio hoje deve ganhar isso aí dos guri que estão subindo da base. Só que quando não recebe 60 mil pra correr em campo, quando não recebe nada, um ano sem receber um dinheiro, sendo que eles foram campeões no ano passado, eu também não correria, entendeu? Tu vai correr pra alguém que não tá pagando o salário, sendo que tu deu a vida no passado e não veio nada do dinheiro? Pois é. Meu, ninguém vai trabalhar de graça, mesmo que o seu salário seja um absurdo. Se tu não estiver ganhando aquele absurdo, tu não tá ganhando nada. E aí o que tu faz? Em vez de tu pagar o salário do jogador, tu fica contratando um treinador, que é um incompetente. Mano, ninguém vai salvar o teu time se tu não pagar quem tá lá dentro de campo. E isso acontece muito nos times cariocas. Tu vê tipo, jogadores experientes do time tirando dinheiro da própria conta pra ajudar os guri da base que estão jogando em campo. Porque além de não ganharem pouco, quando o time não paga, eles também não recebem. Agora na pandemia teve muito time que jogadores que se reuniram para pagar funcionário do clube. Sim, teve bastante. Porque os números que saem, assim, é um absurdo quanto o cara ganha. Mas se esse cara não tá recebendo, ele não tá ganhando aquilo ali, entendeu? E isso é um verdade. ponto que tu tem que botar quando tu pede raça pra alguém que tá em campo. Se o cara não tá ganhando, o Corinthians, a torcida lá dizendo que os jogadores não têm raça e tal, que ganha um monte e não corre em campo, cara, às vezes eles nem ganham aquilo ali. Então, às vezes tu culpar o treinador, o jogador, e tu esquece de culpar a diretoria, que às vezes tá ali há 10 anos no clube e não muda. Tu pega a diretoria do Cruzeiro, que era exemplo, e isso e aquilo na mídia, que depois descobriram que estavam pagando para rádios falarem bem do clube e tal. Quando apertou o negócio, tiveram que limpar os caras, os que não foram presos, tiraram lá de dentro. Agora veio outros para tentar recuperar o time. Não, mas isso que eu tava falando, os times eles contratam um treinador achando que vai resolver o problema de tudo. E aí a torcida fica só naquele negócio do treinador e esquece tudo que acontece ao redor, tá ligado? E isso é um bagulho que tu não vê isso na Europa, sabe? De tu cobrar o treinador por todo um problema que tem no time. Porque o problema do treinador é o que tá acontecendo em campo. O time tá jogando mal, beleza. Agora, se um problema de desgaste físico, o problema não é do treinador. Aí é outra pessoa lá no time que tem que cuidar disso. Preparador físico, médico. A menos que o preparador físico for indicação e for bancado pelo treinador, como é o caso do Grêmio. No caso do Grêmio. Isso sim. Aí é um pouco de culpa do O treinador. cara veio da Tailândia, né, mano? Que futebol tailandês. Quem? Me responde, Ari. Quem, em sã consciência, vai contratar? Não é qualquer. Não precisa ser jogador, pode ser técnico, pode ser qualquer porra. Quem contrata alguém da Tailândia pra É vir complicado. fazer o bagulho aqui, tá ligado? Nem o Real Madrid contrataria o preparador físico dele se estivesse na Tailândia. É ridículo, cara. É uma coisa ridícula. Se o Cristiano Ronaldo jogasse na Tailândia, o Real Madrid não tinha ido buscar ele. Parece uma piada de mau gosto. Tipo, nossa, ó. Vocês separaram Ari, pega assim, ó. Tu acorda de manhã. Tu vai olhar o teu Twitter, tá lá a notícia do Inter, assim. O Twitter do Inter, o marketing do Inter fez uma arte foda, assim. Do Cristiano Ronaldo. Só que ele veio da Tailândia. É mentira, tá ligado? É óbvio que é mentira, porque ele veio da Tailândia. Não pode ser que ele tenha vindo da Tailândia. Não pode ser. Eu tive isso com o Natanael esses tempos aí. Que veio da Ucrânia, eu acho que é a Ucrânia. Mas a Ucrânia, comparar com a Tailândia. Ucrânia tá bom ainda, vocês querem trazer o Tyson? Tá, não, Mike Tyson, né? Ídolo colorado. Só o tempo dirá quem foi melhor, Tyson ou Messi. Ele assinou um pré-contrato verbal semana. Tá, mas vamos. Quem tem fama por não pagar, não deixar o salário atrasar, e que nunca tinha deixado o salário atrasar na sua história até o mês passado, é o São Paulo. São Paulo esse que
tá com o Diniz, né? E bancou o Diniz. De todas as cagadas que a diretoria do São Paulo faz, essa foi a melhor. A melhor cagada no sentido que foi a pior coisa que eles fizeram, a melhor coisa que eles fizeram. A melhor coisa que eles fizeram. Porque o Diniz tá indo lá, tá indo bem. Sabe? Assim, quem que eles vão tirar dali que vai pegar o São Paulo e vai botar melhor? Eu não acho, não vejo nomes. Eu acho que eles fizeram certo também, manter o Diniz. E a torcida do São Paulo é uma torcida boa, né, cara? Porque eles protestam contra a diretoria. Isso o que a gente vê pouco, tipo, exemplo do Corinthians. Que a gente sabe qual que é a ligação do Sanches com a torcida, né? Que com a torcida quase endeusa o cara lá. Fazendo várias cagadas e a torcida passando um pano pra ele. Não vou falar o que eu vou falar, porque vai que um dia isso aqui muita gente ouve, é capaz de arrumar problema pra mim. Aí vai postar daqui 20 anos. Não sei, vai saber. Eu ia falar da cara de cachaceiro dele. Eu ia botar outro adjetivo, deixa quieto. Não, e isso também teve. Cara, a torcida tem que aprender que ela não tem que cobrar o treinador, ela tem que cobrar a diretoria pelas cagadas que os treinadores fazem. Porque, cara, não é possível que essa semana a gente tava conversando. Não é possível que, tipo, um time entre em campo e ninguém da direção olha o time antes de entrar em campo. Ontem, final de semana, no jogo do Inter contra o Fortaleza, o Kudê botou o zagueiro Moledo pra virar centroavante no final do jogo. Foi contra o Goiás? Foi contra o Goiás? Não, contra o Fortaleza. Foi contra o Fortaleza? Contra o Goiás. Moledo do Fortaleza. Eu lembro disso, foi ridículo. Cara, o que era aquilo, cara? Não é possível que o cara que... Ele fez muito pedido de jogadores. Não é possível que ele não pediu um centroavante. Ele pediu vários, né? Que ele vai ter que improvisar um zagueiro como um centroavante. Aí tu olha, tu ouve isso, já é idiota, pelo menos eu acho. E aí tu pega e tu pensa um pouquinho assim, pelo lado do jogador. O cara, ele já não tá sendo mal sendo reserva, ele tava sendo já com o Kudê, de zagueiro. Aí ele para, pô, o meu treinador ele não tá me escalando como zagueiro, que eu sou zagueiro. Fiz um ano passado muito bom, a gente quase foi campeão aqui. E agora ele quer me escalar, ele tá me botando pra ser centroavante. Sabe? Que deve... Olha, eu não sei o que deve passar na cabeça da pessoa, assim. Em defesa do Kudê, desde que o Inter perdeu o Guerreiro, o Inter tinha, tirando o Galhardo, né? O Inter tinha, pra fazer a posição que o Inter joga com dois atacantes, pra fazer a posição do lado do Galhardo, centroavante, o Inter tinha o Yuri Alberto, que veio do Santos, o Peglo, que veio da base, tinham esses dois, na verdade. O Yuri Alberto lesionou por 6 semanas, o Peglo pegou corona. Aí, quando ele voltou, ele entrou nesse jogo do Goiás, ele foi lá, foi nesse jogo? Talvez não tenha sido nesse jogo, foi no jogo, foi contra o Ceará, talvez. Mas bom, o Peglo lesiona. Então, para esse jogo contra o Goiás, o Tchatcho, ele tinha, tirando o Thiago Galhardo, ele tinha o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, que são as duas novas contratações, né? Aí eu não lembro direito como é que funcionou a coisa ali, porque o Marcos Guilherme começou a titular, aí lesionou, aí entrou, enfim. O Kudê não tinha nenhuma substituição para ataque, por causa de desfalques. Então, mano, aos 40 e poucos, ele tacou-lhe um moledão pra fazer gol de cabeça. E eu lembro que, ano passado, com o Odair, o Moledo deu uma entrevista, que ele fez um gol lá contra algum time, ele chutando a bola. Não foi de cabeça, não foi nada. Foi um bom chute, ele pegou de primeiro, foi um bom chute. E aí ele dizia que ele treinava nos treinos, ele e o Cuesta, que nos rachão eles trocavam lá, às vezes eles iam pro ataque, pra entender como é que pensa o atacante, enfim, alguma coisa assim. E aí, de repente tá dando resultado, né? Botar o Moledão no ataque lá pra jogar no lado do Galhardo. Mas, claro que é brincadeira, claro que é meio absurdo, expõe o jogador, que nem o Rafael falou, mas eu não acho que essa cobrança tem que ir pra diretoria. Acho que assim, a diretoria tem responsabilidade. Aí também não. Nesse caso agora, eu também não acho que é pra diretoria. Eu acho que... agora assim, ó, se o time não tá jogando bem por causa do treinador, a culpa é do treinador, não da diretoria. Mas a diretoria faz uma escolha, ela não tem certeza que vai dar certo, nem certeza que vai dar errado. Claro, não tô abstendo a culpa da diretoria. Eu acho que tem uma distância muito longa da diretoria pro treinador nos clubes brasileiros. Cara, tu tem que ter ali uma conversa. Às vezes chega um treinador no time, o Roger Machado, cara, é um cara que ele não sabe, todo mundo sabe que ele tem problema com
dominar o grupo. E eu acho que isso passa pela diretoria também, sabe? De não explicar pro jogador o cara que vai vir, sabe? Umas coisas básicas que tu acha que tem no futebol, mas não tem. E tu ir ali preparar o jogador para quem que vai vir assumir o lugar dele. Trazer pessoas que trabalham com pessoas, sabe? Um psicólogo, alguma coisa do tipo, sabe? Pro cara aceitar. Tipo, o Moledo. Cara, ele era o zagueiro titular do Inter. A torcida do Inter adora ele. Vem um treinador com uma ideia totalmente diferente de jogo, que assim, é duvidosa, ainda é duvidosa, sabe? E ele vai pro banco, sabe? E aí esse cara, uma hora ele vai ter que entrar. No caso agora, ele tem que ser titular do Inter, porque o Inter tá sem zagueiro, né? Esse cara, ele vai dar o mesmo sorte que ele dava pro Odair, que ele era titular absoluto. Sabe? Fica essa, sabe? Ele vai dar o correr mais pra uma... Cara, não tô dizendo que ele não vai correr, mas tipo, sabe? Quando tu tem uma vontade extra, tu perde aquela... Eu não sei, né? O Moledo é um cara extremamente profissional, é ídolo do clube, ídolo não, mas assim... Não, ele é um jogador que é mais querido pela torcida. É, muito querido pela torcida, não tem um cara no Inter que não goste do Moledo. Meu pai é colorado e se perguntar do zagueiro do Inter qual que ele mais gosta, ele vai dizer que é o Moledo. É o Moledo. Mas eu concordo contigo, né? Essa coisa a motivação de não estar sendo escalado. Aí entra sistema de jogo, que precisa saber sair jogando. O Moledo saindo jogando é uma tristeza, saindo jogando. Ele marca demais, ele é o melhor marcador do Inter, talvez um dos melhores do campeonato, na minha opinião, com o clubismo. Mas saindo jogando, ele é fraco, sabe? Ele entrega. Aí que eu tô falando, às vezes falta nos clubes, na diretoria, ter pessoas que para ensinar os jogadores do elenco que isso vai acontecer, sabe? Sabe aquilo que chamam de panela? Que daí quando sai um treinador, o jogador não quer outro? Sim. Tu sabe do time do Sul que eu tô falando, que tem uma panela, né? É o Grêmio. O Grêmio, tu sabe que tem uma panelinha ali. O Renato tem jogador que o Renato, o cara tá em campo se arrastando, o Renato não troca. Hoje, por exemplo, o Diego Souza. Eu não sei se é burrice do treinador ou se ele não quer queimar o cara e tirar. O Cortez, por exemplo. O Cortez faz partidas horríveis e o Renato não troca ele. Porque, assim, quando um time mexe o lateral, se o lateral não tem lesão, é porque alguma coisa tá acontecendo. O lateral tá indo muito mal. Quando o lateral tá indo muito mal, abre pra toda a torcida, até aquela que não tava criticando, criticar o cara que o treinador tá tirando, porque ele é muito ruim. Então, quando o treinador às vezes deixa de fazer essas modificações porque o cara é amigo dele, ele não vai querer queimar o cara. Então, porque sabe que daí a cobrança vai ser muito maior. Que nem hoje, nessa partida do domingo de hoje, o Diego Barbosa começou, né? O Diego Barbosa. Ninguém nem lembra do Cortez, porque ele não entrou no jogo. Então, todo mundo tá bem com o Barbosa. Abraço pro Cortez. Agora, se o Cortez joga um primeiro tempo mal e sai no intervalo, já ia ficar, eu já vi alguém ia falar mal. Que nem o Rodinei no Inter. O Rodinei no Inter, eu acho que ele é o melhor jogador do Inter hoje se ele ficar no banco toda a partida. Joga muita bola no banco. Mas mano, quanto tempo a gente tem de podcast, né? A gente tá chegando aqui perto dos 55 minutos. E a gente não falou de bastante gente aqui, hein? Mas metade dos clubes fora do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, acho que não falou de ninguém. Mas tranquilinho, vamos indo, o papo tá legal. Tá, vamos então para as demissões desse ano. Da Série A. Vamos comentar. Vamos começar de Bahia. Bahia, Roger Machado. Vou dar minha opinião aqui. Acho que o Bahia tem um elenco muito fraco hoje, comparado ao que era o ano passado. Não mudou tanto sim, mas eu acho que um elenco fraco, assim, fraco. Acho que o Roger não era o problema, tá? Não era o problema, só que ele já estava ali há um bom tempo, já tinha desenvolvido um trabalho, já tinha imposto a ideologia dele, estava ali fazendo um bom trabalho, até começou a piorar, não voltou, tiraram o Roger. Na minha opinião, ok. E o time depois do Roger no Campeonato Brasileiro vai de mal a pior, né? Vai de mal a pior, trouxeram quem? Mano Menezes. Honestamente, cara, eu não acho muito ruim. Também não acho muito bom, acho ok. Só que eu acho que foi meio uma troca de 6 por meia dúzia. Assim. O Roger tava desde abril do ano passado no clube. Não tem quem conheça mais o elenco desse time do Bahia do que ele. Porque se trouxe alguém, foi indicação dele. Ele tava com o cara do ano passado. Traz o Mano Menezes, que eu tenho certeza que não acompanhou o Bahia nesse tempo. Sabe? Porque sabe que
Tem poucos treinadores que observam, Claro, estudam claro. futebol no Brasil, isso é um fato. Então ele vai pegar um elenco que talvez ele não conheça todo mundo que tá ali. Os guri da base do Bahia ele não conhece. Vai pegar um time que tá no desespero, que não pode cair, porque se tu pegar os caras que estão em último colocado aqui na zona de rebaixamento, tá Botafogo e Bahia, são os dois maiores, que eles têm que sair dali. Tu vai botar um treinador que joga geralmente no esquema defensivo para ganhar um campeonato, para ganhar uma briga contra o rebaixamento, que precisa ganhar. Talvez melhore defensivamente o time, mas ofensivamente ele fica bem para trás do Roger, né? Eu não acho que Mano, que o bem pra Mano trás do Roger. seja tão defensivo assim, o jeito de jogar dele. Eu Aí também não acho, né? Assim, não gosto. Eu acho ele bem retranqueiro. e assim, eu acho que acho que ele é defensivo. Acho que ele é defensivo. Tende mais pra prestar mais atenção na defesa, se dedicar mais à defesa. Mas o Bahia fez 2 jogos sem técnico, entre Roger e Mano Menezes, contra a dupla Grenal. Um aqui no Beira-Rio, o outro lá no Pituaçu. Ituaçu. 2-2 e aqui no Beira-Rio e perdeu de 2-0 em casa. Na partida do Grêmio, no final da partida do Grêmio, o Juninho, zagueiro do Bahia, e o Nino Paraíba saíram dizendo que eles precisavam urgente melhorar a defesa. Estavam tomando muitos gols. Juninho é zagueiro, Paraíba, como eu falei, lateral direito, então assim, são eles mesmos reconhecendo os erros deles. Então, de repente, a direção percebeu isso e apostou nisso. De repente, O confiou Bahia que um time mais tem um reforçado saldo, defensivamente. tem um saldo de gol de -6. Quantos gols eles tomaram? Eles tomaram 18. Nossa. Em 11 rodadas agora, né? Eu acho que eles não jogaram um jogo. Eles não jogaram 2 jogos, eles estão com 9 rodadas. 9 Eles jogos. tomam 2 gols por jogo. A média deles é tomar 2 gols por jogo. Não é uma boa média, né? E eles Então, fazem assim, duas. Mas eles fazem bastante gol. 12 gols. então, mas justamente por isso que a ideia eu acho que é focar na defesa. Por isso trazer o Mano. Não, sim, sim. Mas já é o segundo jogo, acho, do Mano no time, não é? Já, e foram 2 derrotas Duas feias aí. derrotas, né? Duas derrotas. Uma derrota pro Atlético Goianiense, que é um adversário direto ali. E pra quem que é a última derrota? Corinthians, 3-2 pro Corinthians. Não dá pra dizer que é um adversário direto ainda do. Ainda dá pra chamar a Arena Corinthians de Taquera? Pode chamar do que quiser, meu querido. Nem sei se tem corintiano assistindo isso aqui. Porque Neoquímica é Não, difícil, né? realmente, assistindo não vai ter ninguém. Neoquímica é muito feio, né? Mas o Corinthians sempre teve uma ligação Ouvindo, talvez. Ouvindo, talvez. com essa marca, né? Quando a época do Ronaldo jogava lá, Treinador. tinha essa patrocínio. Pro Corinthians, essa vitória contra o Bahia foi muito boa, né, cara? Foi depois, né, dos protestos da torcida. Protestando até contra o jogador que tá lesionado há 3, Sim, o 4 Corinthians que demitiu o Thiago. Pode puxar aí. Exatamente. O Thiago Nunes que demitiu o Corinthians. O Corinthians que Thiago demitiu. Nunes demitiu o Corinthians. O Corinthians que demitiu o Thiago Nunes. E. Cara, dei a opinião de vocês. Eu não sei, sabe? Eu acho que às vezes o clube brasileiro ele tem que olhar. É difícil o torcedor ser realista, então a direção tem que ser realista. Isso Tem que olhar pro seu time e pensar, cara. Sabe assim, ó, eu vou dizer, muitos times que brigam por rebaixamento todo ano, assim, tipo, o Vitória, quando vem pra normalmente briga por rebaixamento, o Sport, o Bragantino tá brigando, o Coritiba costuma brigar por rebaixamento. Esses times, às vezes, cara, tem que deixar o cara trabalhar mais, porque às vezes o elenco não é bom o suficiente. E é o caso do Corinthians. O elenco do Corinthians, cara, muito ruim, né? é muito ruim o elenco do Corinthians. E aí tu claro, bota um treinador lá, ele ainda foi bancado. Não, ele ainda foi bancado bastante tempo. Pô, lembram que o Corinthians ia cair no Paulistão. Vocês lembram, né? Que o Corinthians estava quase caindo antes da pandemia no Paulistão. No Paulistão. E mesmo assim, bancou e ia até o final. O Sanches ia ter deixado ele até os últimos 2 jogos que faltavam ali. Mas eu não sei direito opinar, assim. Eu acho que é melhor pro Thiago Nunes ter saído do Corinthians. Verdade. Até uma semana antes de demitir ele agora, o Sanches falou que ia bancar ele, né? Não vimos que isso não aconteceu, mas o Thiago Nunes é aquela. Ele é o treinador certo. Que é comum, né? Errado, né?
pro time errado. Ele é um jogador que ele É. um jogador que sabe trabalhar com um elenco bom. O time do Atlético Paranaense que ele trabalhou era um time com um elenco bom, assim, no nível Atlético Paranaense. Esse time do Corinthians é muito fraco. Ninguém ali decidia nada, era um empurra para ver quem que é o seu ídolo do time, assim, o cara que ia definir tudo. Cara, ele é um treinador que se der com um time que tenha jogadores, ele provavelmente vai fazer um time bom, porque ele é ofensivo, né? E nesse Corinthians ele tava muito defensivo. Isso que ainda parecia que ele não tinha botado o estilo de jogo dele, sabe? Sei lá, se faltava tempo, se aqueles jogadores ali não sabem jogar o que ele queria jogar. E agora que o Corinthians tá tentando contratar O Carille. o Coisa lá, o jogador do Atlético Mineiro, O Casares. Casares, pra vir dar um suporte Boa. no ataque. É mais na minha opinião, é mais um exemplo de despreparo, de falta de organização, desculpa. De falta de organização porque ele é mais um jogador pra posição ali do Luan. Do Luan, do Otero, aquelas posições São ali. jogadores que geralmente cumprem eu não essa sei mesma posição ali, sabe? o que falta no Corinthians, na realidade. Falta. Porque, assim, tem o Fagner na lateral. Na outra lateral acho que não tem ninguém ainda, assim. É o Sid Clay ou é o Carlos Augusto. Dois fracos. A zaga, o Gil e o Avelar não encaixou, né? Assim, sei lá, falta alguma coisinha ali. O ataque, o Jô brigando pra uma bola chegar pra ele e não chega. Então, assim, é bem complicado, não Isso sabe que é o curioso, né? O Corinthians tem 4 ídolos, né? o O Corinthians tem Fagner, 4 ídolos no time titular, né? De Cássio, identificação com o clube. porque então, como é que tu vai mexer? O problema é que não tem o reserva do Fagner, é horroroso. O Michel é tenebroso, cara, tenebroso. Olha, A gente vai criticar o Michel Macedo todos os programas e vai elogiar o Dodge em todos os programas. Exatamente. é a E máxima o Cássio nos últimos, sei lá, nos últimos 5 jogos, ele tem tipo 5 falhas bizonhas, assim, tá ligado? Então, mas o problema é que ele não é um goleiro ruim, o problema é que ele tá falhando muito, né? É. E aí tu não vai mexer nele, né? O cara é uma entidade no Corinthians. Você vai escalar o Corinthians nos últimos 10 anos, o Cássio é o primeiro que tu põe, né? É, assim, pra muitos da história inteira, né? Do Corinthians, não só dos últimos Acho que 10 eu não anos. sei se teve um goleiro melhor na história do Corinthians que ele. Eles falam do Fábio Costa e Ah, do. mas o Fábio Costa era muito E o duvidoso. outro. E O tem um outro. Isso, Ronaldo isso. Ele. também não era. Era um goleiro que tinha bastante falhas, tá ligado? Era um É, goleiro bom, mas falhava. Às vezes dava uma eram falhada. os únicos dois que entravam nessa disputa aí. Mas o Ah, Cássio. o Na minha Dida, opinião, o né? O Cássio. Dida joga no campeão mundial do Corinthians. Um clube que eu acho que poderia trazer o Thiago Nunes. Peraí, um segundo. Como é que é, Henrique? O Dida é campeão mundial pelo Corinthians. Ah, é em 2001, né? 2000. 2000. Tinha uma famosa cena que o cara. Que ele. Acho que é contra o Vasco que ele joga, não lembro. É contra o Vasco. E acho que alguém bate o último pênalti na trave na trave, sim, e o Dida levanta como. Acabou de ser campeão mundial. Tudo bem que naquela época era meio duvidoso aquele campeonato. E ele sai como se não houvesse nada. Ele acaba de ser campeão e ele não abre um sorriso. Não, eu fiquei meio assim que tu comentou campeão mundial e eu fiquei, pô, 2012? Era o Cássio. E aí, e nessa cena, assim, todo mundo pensa, nossa, olha como ele é frio. Não, é porque ele não sabia que tinha acabado ali a disputa de pênalti. E é incrível. Vai lá dar uma olhada no YouTube sobre isso aí. Um clube, eu vou até falar quando a gente tava falando sobre São Paulo, mas um clube que eu acho que o Thiago Nunes seria muito bom pros dois, seria o Thiago Nunes no São Paulo. Porque tem o elenco, peças que jogam pra frente. Cara, pegar o time do São Paulo, eu acho a zaga eu acho muito fraca. Toda a zaga. Tem o guri agora, o Diego Costa. Mas eu honestamente, eu eu nunca gosto da gostei. Arboleda. Pois é, eu nunca gostei de Arboleda e Bruno Alves. Cara, o Anderson Martins, eu acho. Anderson Martins? O Anderson Martins é horrível. Cara, eu nunca gostei de nenhum desses, mas tá desde 2018. Ele era bom no Vasco. Pois é, ele era bom no Vasco. Mas desde 2018 se fala da defesa do São Paulo. Só que agora nem Arboleda, nem Bruno Alves são titulares. Agora ele tá jogando com o Léo, lateral esquerdo, improvisado na zaga, por opção, não por desfalque.
e o Diego Costa, o guri da base, que eu acho que tá fazendo um bom trabalho. Mas do meio pra frente, Mas o São cara, Paulo continua tomando bastante gol, né? o São Paulo continua. Do meio Pelo pra menos frente, aqui. poxa, não é possível que todos os jogadores que saíram do Atlético Paranaense no ano passado são ruins e que tiveram uma temporada só. Sabe? O Rony tá mal no Palmeiras. O Pablo tá mal no São Paulo. Não é possível, cara, que esses caras não são bons jogadores. Eu acho que o Pablo é um baita de um atacante. E eu acho que precisa de algum treinador que jogue o time pra frente e que Eu dê os gols gostava, pro Pablo. O Pablo eu acho que pode ser um baita no goleador do São Paulo. eu também que Só eu que, gosto do estilo de centroavante, né? O Pablo é um centroavante. Desse ele é um centroavantão. que ele tem mobilidade, cara. Ele consegue correr junto com o jogo, sabe? Eu gosto Sim, dele. eu concordo contigo. E aí tu imagina um Thiago Nunes no banco do São Paulo, conhecendo, por exemplo, o Pablo como ele conhece, imprimindo a mesmo sistema de jogo que Cara, ele tinha feito no Atlético Paranaense. se O ele fez Pablo o vai conhecer o sistema e o Thiago Nunes vai conhecer o Pablo. Eu acho que, claro que não vai ser o Pablo que vai salvar tudo. Mas, poxa, não preciso falar de Daniel Alves, Hernanes, cara, se o ele fez próprio. Cara, o Tietchan, mano, o Tietchan é um baita de um jogador, cara. se ele O fez o cara não acerta William, nada. se ele fez o William do Atlético Paranaense jogar bola, ele consegue fazer o Tietchan ganhar a Pois América. é, pois é. O... Não, mas é isso aí. Eu até achei que quando tu ia falar isso aí do Thiago Nunes, eu pensei que tu ia falar que ele caberia muito bem no Grêmio, né? Eu ia comentar sobre isso também, que Eu acho que a gente chegou a falar, né? com Sobre esse ele no elenco do Grêmio. Grêmio, eu acho que não. Acho que seria Não, melhor pro Grêmio do que pra ele. não, sim. Sim, sim. Eu acho que ele é que é muito pra quem tá ouvindo, talvez aqui não. Acho que é muito fácil tu dizer assim, ah, com um elenco bom ele daria bem. Mas tem treinador que com um elenco bom não faz o time jogar. E é o E Diniz? o Diniz, o Abel, o Luxemburgo não tá fazendo. E a gente não tá falando de ganhar, a gente tá falando em jogar bonito. Tipo, o Roger Machado faz o time jogar bem, entendeu? O Kudê tá fazendo o Inter jogar um futebol legal. O São Paulo faz o time E jogar o um elenco do futebol Inter legal. nem é tudo isso, né? Não é tudo isso. Teve bastante contratação, mas é que o elenco do ano passado era muito fraco. É, o elenco do Palmeiras é bom, mas não joga bola. É, é E, muito Ah, bom. e tocando nisso, a folha salarial do Corinthians é a segunda mais alta do país. é, como tu falou, são muitos ídolos, né? Muitos jogadores consagrados que já estão lá, já estão lá há um bom tempo e ganham muito em E, cima disso, né? e teve problemas também da diretoria. O volante, o Ralph, ele tá no. Ele foi mandado embora do Corinthians. O Ralf e o Jadson, né, foram mandados embora. É, Não foi legal aquilo lá, né? e não foi legal e a direção queria mandar ele embora. Isso não foi o Thiago Nunes que queria mandar ele embora, porque eu acho que o Thiago Nunes ter o Ralph no elenco é bom. Você não acha? Ter um volante com experiência no elenco Eu é acho que bom. ele não ia ser titular, mas Não, 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 eu acho que reserva, ele estaria no elenco, sim. Os caras têm o Cantilho, não é Cantilho no meio? É o tá jogando, Cantígio. tá jogando. O cara ele driblou, mano. O cara não erra um passe. E aí ele não consegue botar o time pra frente. Deixa eu só terminar do Ralph. A diretoria do Corinthians joga essa bomba pra ter que mandar o Ralph embora do time porque ele tá ganhando muito. E do começo parece que quem manda ele embora é o Thiago Nunes, mas não foi o Thiago Nunes que mandou ele embora, foi a diretoria do Corinthians que mandou o Ralph embora. Mais dois ídolos, né? É, que tá sendo reserva do Avaí, o Ralph. Avaí que tomou 5 da Bolívia brasileira hoje. Coisa boa. Quem é a Bolívia brasileira? É o Sampaio Corrêa. Ah, tá. Faltam uns clubes ainda, né? Falta Goiás, Coxa, Atlético Paranaense, Sport. Vocês querem pegar o Atlético Paranaense, que a gente já tá falando do Thiago Nunes? Que é Vamos. com a saída dele, né? Assume o Dorival Júnior, né? Depois que o Eduardo Barros também. Ele segura o time do final do ano lá, o auxiliar, né? É, o interino. Vai Interino. ficar interino. Aí vem o Dorival, consegue manter um pouquinho ali, é que o time perde muito jogador. Aí vem o Dorival que talvez conhecia o estilo de jogo do ano passado do clube. Pra mudar fica bem complicado pro Dorival, que também não é tipo Um puta a melhor, técnico. melhor opção técnica para um time. E eu acho que eles devem ficar com o Eduardo Barros até o final do ano. Não sei, não vejo muito motivo para mudar ele. Ainda mais com essa vitória agora na Bolívia lá contra o Jorge Wilstermann. Uma virada histórica, né? Pro time do Atlético Paranaense. Uma virada histórica. Primeira vitória na altitude do clube. É, o Dorival, ele teve 4 derrotas seguidas no Brasileiro, né? Ele começou muito bem, e aí ele teve 4 derrotas seguidas no Brasileiro. E aí, tchau. Foi basicamente isso.
Ele teve, dessa 4 derrotas, acho que 2 jogos ele ficou afastado por causa da Covid. E ele voltou. Não, ele ficou 2 jogos. Ele ficou 2 jogos afastado, ele voltou no jogo, que ele foi demitido contra o São Paulo. E foi demitido. Sempre assim, perdeu, foi demitido. E É que ali 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Uma campanha regular. Esse guri que é treinador agora deles, ele poderia ter ficado desde o ano passado. Acho que seria uma boa manter ele esse ano de transição do Atlético. O Atlético, ele tem uma filosofia assim de formar um time vencedor e vender os jogadores e começar de novo, entendeu? É a filosofia do presidente. Tipo, claro, tem muitos times aí que tu não sabe qual é a filosofia, mas o Atlético ele impõe isso. Tanto é que eles jogam o Paranaense com o Sub-21, né? É, isso daí. Ele tem essa filosofia de tu montar um time vencedor e vender os jogadores. Por quê? Porque a meta deles é virar um time com dinheiro. Pra virar um time com dinheiro, tem que vender jogador. Então é isso, sabe? Eu acho que o treinador que tá ali é bom continuar, entendeu? Acho que era bom ele ter ficado. Eles jogam e ganham, né? O Paranaense com a base. Incompetência do Curitiba, que não consegue nem ganhar o estadual do na partida contra o Wilstermann, agora no meio de semana, o Atlético Paranaense ele tinha Christian e Eric no meio. Eu acho que esse Eric é jovem também. Eu tenho quase certeza que ele é guri da base. O Christian é jovem, tem 19 anos, e tinha o Fabinho no ataque, que também tem 19 anos. Então, pô, tu vai jogar um jogo de Libertadores aí com jogadores jovens, né? Não só jovens, mas alguns jogadores jovens. Isso reflete isso que tu tá falando de apostar em jogos. 22 anos esse o Vitinho e o Vinícius também têm entrado bastante no Brasileirão, né? São 2 pontos, atacantes lá muito bons também. O Vitinho acho que lesionou, acho. Tudo bem que é um jogador que tava no elenco, mas o gol da vitória que é feita pelo Walter, que tava mais de um ano parado, né? Walter Magri. Doping e tal. Quem põe ele, o treinador pega e põe ele, sabendo que um jogador jogar na altura, um jogador pesado, sabe? Talvez tem treinadores que não botaria ele jogar, né? O cara foi lá, botou ele, Walter com poucos toques na bola, faz o gol da classificação. Mas o gol que quase classificou agora o Atlético para a próxima fase da Libertadores. Até nós falamos no podcast passado, no primeiro, né, sobre Libertadores, que a gente achava que o Atlético não conseguiria ganhar esse jogo. O Atlético jogou mal. Não foi um jogo que o Atlético jogou muito bem, mas fez 3 gols, né? O adversário não vinha jogando campeonato nenhum, tava parado, o Jorge Wilson, que pesou muito pra ele. Tu viu claramente no final do jogo isso. Cansaram, né? O Atlético cansou por causa da altura, mas o Jorge Wilson sem ritmo de jogo nenhum. Talvez se esse jogo fosse normal, acho que o Atlético não teria ganhado. Mesmo a gente falando que não era favorito, o jogo provou que não era favorito mesmo ganhando. Não era mesmo. Bom, tem... O Bragantino é um bom também. Vamos de Bragantino. Demitiu o Felipe Conceição. Como a gente já falou aqui, eu acho que nos 2 primeiros podcasts a gente já falou aqui, né? Ou foi só no segundo agora? Acho que foi só no segundo. Mas falamos que nos decepcionou o Bragantino, a gente esperava mais no início do Campeonato Brasileiro. Não muito mais, mas melhor do que uma zona de abaixamento. E foi demitido, eu acho que foi justo. Eles fizeram um bom Campeonato Paulista. Aí, quando eles entram no Brasileiro, parece que pesou, né? Pesou, o jogo é futebol mais difícil. Trouxeram outro treinador, que é o Barbieri, que... Mas um jovem treinador, né? Surgiu no Flamengo. E, bom, 4-2 no Ceará, é a última partida dele. E eu acho que ele... Qual foi o jogo contra o São Paulo, aquele dos 2 pênaltis perdidos, eu acho que ele já estava comandando também. Que foi melhor que o São Paulo dentro do Morumbi. Inclusive, disse na entrevista agora antes do jogo do Ceará que nos próximos 3 jogos, nos próximos 5 jogos, o Bragantino ia ter uma reação. Tomara! Eu torço por esse time do Bragantino. O Bragantino que já é quase o 17º time na classificação. Já veio aqui dar uma melhora. O Bragantino é curioso porque eles tinham um treinador que subiu com eles na Série B, que era o Zago, que deixa o time para ir treinar o Kashima Antlers do Japão, motivos financeiros, né? O Bragantino contrata o Conceição já no primeiro mês do ano, faz um campeonato bom paulista, mas é eliminado antes de chegar na final, que acho que isso já deu
pouquinho de problema pro Bragantino. Uma das falas que, porque a demissão dele, é que ele tem problemas internos com os jogadores. Até aí eu acho que o Bragantino é um time que tinha quase todas as rodadas tinha um jogador expulso. Também tem alguma coisa errada, né? Um time, todo jogo perdeu alguém. Isso aí tem algum motivo, alguma coisa estava acontecendo. Praticamente a primeira partida mesmo que o Barbieri assumiu, o time já ganha bem. Acho que agora vai dar pra ver o Bragantino que ele esperava, né? Tomara. Tomara mesmo. Eu falei no último episódio que eu achava que o Bragantino ia cair. Não vai cair, né? Eu achei, quando vocês falaram deles, eu achei bem arriscado falar que um time com investimento de 50 milhões cairia no Não, campeonato. não, Então, não dá nada, não dá nada. Bom, deixa uma pergunta, esses sim. times da zona de rebaixamento, o Goiás trocou de treinador? Trocou, né? Trocou. Foi demitido. Trocou, tá. O... Agora o Então, técnico então do Goiás é o. dali, mas eles trocaram Agora é no... o Largue, o técnico do Goiás é o Thiago Tá. Largue. Trocaram Eles... na quarta rodada do Brasileirão. Tá, então Na desses mesma daí, rodada que caiu o Eduardo só Barroca do Curitiba. assim, todos os times que estão na zona de rebaixamento trocaram de treinador do início do ano até agora, mas do início do Campeonato Brasileiro até agora, só o Botafogo que manteve o treinador. Curiosamente, do Botafogo que nos últimos 5 jogos tem só uma derrota, né? 7 empates em 10 jogos. Mas também tem que fazer um adendo que o Botafogo tem um problema com o Campeonato Brasileiro, porque no Clássico, agora pela Copa do Brasil, venceu o Vasco por 1-0. Né? Tem um sufoco no final do jogo, mas venceu o jogo. Podia ter feito até mais um golzinho ali. Bom, a gente já estava chegando aqui perto das 1h20 de programa. Dessa vez a gente foi muito bem. Mas eu queria perguntar ainda pra vocês, a gente tá falando muito. A gente tá criticando, né, bastante. ah, muitas dessas demissões. Mas a gente também conversou antes um pouco. E eu sei que vocês acharam algumas das demissões, inclusive que aconteceram esse ano, benéficas para os seus respectivos times. Vocês querem comentar sobre isso também? A do Curitiba, acho que é uma primeira que a gente tem, que eu falei, que acho que o Jorginho é melhor treinador que o Barroca e vai tirar mais do time do que o coisa. Acho que o time vai cair, vai cair, isso é uma opinião que eu tenho. Mas acho que vai cair, tipo, jogando futebol menos pior que o que ia jogar com o Barroca. O Barroca é muito ruim ver o time dele jogar, tu não sabe o que o time dele tá fazendo. O Curitiba hoje tá fora da zona do rebaixamento por um ponto. Mais um ponto, se tiver com 45 pontos e quem tiver atrás tiver com 44, não cai. Então, o ponto é sempre importante. Eu acho que o outro time que também teve melhorou com a saída do treinador, acho que é o Atlético Goianiense, quem tava falando que trocou o treinador antes de voltar da pandemia, trocou o treinador do Campeonato Goiano, né? Não, foi Troca, no meio da pandemia. que eles trocam como é que é o nome dele? Pô, Peraí que falei. eu já acho que eu te ajudo, peraí. Vai falando aí. Eles trocam o É o Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. Ah, o que tu falou que era o vizinho do Bob Esponja? O Bob Esponja. Ele é bem fraco, eu acho, assim, para treinar um time que vai disputar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense com o Wagner Mancini tá. Ele tem um problema depois do jogo contra o Flamengo ali, que foi a primeira rodada, que ele tem uma queda técnica e perde em muitos jogos. Hoje eles voltam a jogar um futebol bom, de ver jogar. Acho que todo mundo está acompanhando o Atlético Goianiense, faz uns jogos nos horários que todo mundo consegue assistir. Eles fizeram um jogo muito difícil esse final de semana contra o Atlético Mineiro, tendo na frente do Atlético Mineiro por 2 oportunidades. Mas aí no final do jogo pesou o elenco do Atlético ser muito melhor que o do Atlético Goianiense e eles perdem a partida por 4-3. Mas tu vê que um time como o Atlético Goianiense fazer 3 gols no Atlético Mineiro já dá pra esperar alguma coisa desse time. É um time que Fez vai 3 no Flamengo também, né? fez 3 no Flamengo. Vai tirar ponto de time grande. Isso é um fato. Tirou do Grêmio. Acho que. Tirou do Grêmio, né? Tirou do Grêmio, foi empate. Tirou do Grêmio. Acho que desses ali que estão na parte de baixo, bem da tabela ali, é o que joga o melhor futebol. Junto com o Bragantino e o Botafogo? Pode ser. Não acho que o Bragantino joga um bom futebol.
Não acho, eu acho que eles fazem bastante gol, eu gosto de ver um time que ataca bastante. Não, sem dúvida, eu acho que eles atacam, mas não que fazem bastante. Mas que. Acho que eles atacam, mas que não fazem. Eu acho que o Bragantino, o problema é a zaga. A zaga eu Não acho muito fraco. produzem um bom futebol. É. E Ah, outro, o Wagner Mancini parece que ele conhece muito bem o elenco, né? parece, né? Eu acho que ele conhece, na verdade. Eu acho que ele pode estar aí há 3 meses e. Bom, não é tanto tempo de trabalho, mas parece que ele sabe encaixar as peças bem direitinho. Ele faz o pessoal jogar do time, né? O time Né? parece que faz o que ele manda em campo. E perdeu o Jorginho, né? Que era a referência do time, era o jogador com maior salário. E não. Parece que não sentiu muito, né? Ganhou, acho que nos últimos 3 jogos eles têm 2 vitórias. Uma em cima do Bahia, dentro da casa do Bahia, e o outro jogo do Atlético Goianiense. É, eles têm 8 pontos em 5 jogos. Bom, eu sei que eles vêm fazendo 2 jogos, alguns bons jogos. Eu acho também que o Atlético Goianiense fez uma boa troca de técnico. Eu nunca gostei do Autuori. Nunca gostei do Autuori. Mas agora vendo as consequências, assim, eu acho que o Autuori, quando o Valentim foi demitido lá no início do ano, o Autuori foi uma boa peça, trouxeram, fizeram uma boa aquisição com o Autuori, uma boa aposta. E o Curitiba, o Jorginho para mim eu acho que é a melhor troca de técnicos agora. O Jorginho tá indo muito bem no Curitiba, muito bem mesmo, pro que o Curitiba precisa. Ganhou do Vasco. Desculpe, Ganhou do pelas Vasco. peças, ganhou do Vasco hoje, pelas peças que o Curitiba tem e pelas peças que o Curitiba perdeu, que eram 2 titulares absolutos, que era o Sassá e o outro cara lá, pra ser bem sincero, não sei direito o nome dele, acho que é William Matheus o nome dele. E, e ainda assim fez um baita de um jogo contra o Vasco e tem feito bons jogos. É um time que merece ficar Igor Jesus, o nome na do cara série que A. ele. Dá pra ter uma noção do que a gente tá falando do Atlético Goianiense, é que tu olha o rival dele da cidade, o Goiás, que trocou treinador, mas o time não vai, né, cara? Não mudou muito. O time continua mal, apesar de ter ganhado a última partida que jogou, acho que foi contra o Inter. Foi contra o Inter, a Foi última partida contra que o jogou. Inter. Deus me livre. Mas o time, assim, é horroroso tu ver jogar o Goiás, ver jogar. O Goiás é bem triste o que eles vão fazer. Cara, e tu vê, né, um time assim, que não é pra estar ali, tipo, ali tão mal. Sabe, tu olha pro time do Goiás, tu vê uns caras lá com uns nomezinhos bons, né? Legal. Pra encerrar, já. Estamos bastante tempo já de programa. Pra encerrar, o que vocês acham, assim, que nós, como torcedores, podemos fazer pra mudar um pouco essa cultura que a gente que está estabelecendo no Brasil há muito tempo, mas o que a gente pode fazer pra mudar essa cultura, pra mudar, pra fazer com que os técnicos tenham um pouco mais de amparo, um pouco mais de tranquilidade, que eles não vão ficar pensando, porra, vou fazer 10 jogos aqui e é capaz de eu ser demitido mês que vem, é capaz de mês que vem eu estar em outro time, é capaz de logo eu já estar tendo que pensar em me mudar, em ver outro lugar pra morar de novo, pra ver as coisas assim, porque é capaz de eu não estar mais no mesmo time. O que vocês Eu acham que a tinha, gente pode fazer? eu tinha pensado um pouco sobre isso. Eu acho que parece que é quase uma campanha de conscientização que teria que ser feita com os torcedores para que eles entendessem que tem que ser dado tempo de trabalho o profissional trabalhar em qualquer profissão e não é diferente no técnico de futebol. E só que ele tem que pedir um pouquinho de uh, não é racionalidade, mas é que o treinador, o torcedor ele pede, ele analisa o jogo, ele vê o jogo com muita emoção, é claro que vai fazer isso. E aí o time tá indo mal, o cara quer que saia o treinador. Critica os jogadores, mas tu não pode, sabendo o torcedor tem ciência de que não vai trazer um monte de jogador. Então, para não mudar todos os jogadores, muda o técnico. Acho que isso é importante de ser colocado na cabeça do torcedor que, cara, time pode estar mal, mas às vezes, na maioria das vezes, tu tem que dar tempo pro treinador trabalhar, porque senão não vai dar certo. E se o torcedor não cobrar da diretoria a demissão, não vai acontecer a demissão, porque as diretorias elas trabalham apenas para agradar os torcedores dos clubes brasileiros, porque é o que dá dinheiro, né? Então, se tá agradando, eles fazem, se não tá agradando, eles não fazem. Então, se a torcida deixa o cara,
a diretoria deixa o cara também. Então, eu acho que se resume a pensar um pouco de como de que tem que dar tempo de trabalho pro cara. Eu não sei exatamente quanto é esse tempo, não sou eu que vou dizer aqui quanto tempo o treinador precisa trabalhar, mas tem que ser dado algum tempo, e um tempo digno do cara exercer uma profissão, exercer um trabalho. Henrique. Eu acho que o que falta pra parar essa troca-troca de treinador é a torcida saber quem ela deve cobrar, quando ela deve cobrar. Não deixar o time passar 15 jogos jogando mal para ver que tá faltando jogador e aí começar a cobrar a falta de vontade dos que estão lá dentro. Porque não adianta cobrar a falta de vontade pro jogador que não tem qualidade técnica, entendeu? Se no começo do ano a torcida do Corinthians, vou dar o exemplo do Corinthians, que é o mais claro disso. Tu vê que não tem ninguém no elenco que vai ter qualidade técnica, não adianta botar a culpa no rabo do treinador que o time não jogou. É que também eles não têm como olhar o time, o elenco no começo do ano e ter 100% de Não, certeza. Ah, não, é 100% é alguma coisa. tal louco vai render tanto, né? Quando tu vê futebol, tu sabe o que tá faltando ali, sabe? Tu vê que tu não tem um jogador de armação, tu não vê. Como pra criticar o treinador todo mundo tem conhecimento, mas pra criticar o elenco ninguém tem, daí, entendeu? Eu acho que isso falta um pouco na torcida. Porque vai melhorar, entendeu? Se tu cobra. A torcida do Atlético Mineiro tá fazendo isso, cara. Eles estão cobrando os jogadores, entendeu? Tipo, essa semana o Atlético Mineiro teve duas polêmicas com jogadores. O Thiago Neves, que um absurdo, a direção do Galo queria contratar. A torcida foi lá, protestou contra, cancelaram a contratação. Veio o nome do atacante Vila do Boca Juniors, que está envolvido no caso de agressão lá com a esposa dele. E a torcida também não aprovou esse nome por causa disso. Isso foi uma atitude muito foda da torcida do Atlético. A torcida também não contratou, entendeu? Quem decide o que vai acontecer num time de futebol é a torcida. Quando a torcida entender que é isso, vai ter muito time bom que vai aparecer no Brasil, sabe? Os times grandes. Eu não sei se. Eu acho que não pode ser a torcida que decide as coisas. Eu também acho que não pode ser, mas eu acho que acaba sendo. Eu acho que quando tu deixa na mão de diretores no Brasil não funciona. Porque esses caras eles estão ali, eles mexem com muito dinheiro e eles vão usar isso em benefício próprio e a gente vê o que acontece. Cara, mas todo torcedor tem uma opinião diferente, tipo, na Não, maioria das vezes. Aí, tipo, não, como é que mas tu vai. aí eu Vai não ter tô, gente que vai querer o técnico, não vai querer o técnico, vai querer o atacante, não vai querer o atacante. mas eu digo assim, hoje a torcida do Grêmio, ela cobra muitos jogadores em posições, cara. Isso isso mostra muito que a torcida sabe onde mais conhece mais o clube do que o próprio presidente, sabe? O presidente do Bom, Grêmio pois é. Às vezes. às vezes não contrata um jogador com uma função que a torcida vê que ele precisa de um cara, sabe? E daí não é culpa do treinador se não tiver ninguém para botar naquele lugar ali, jogar. Se o Uma, presidente tratou. uma coisa que eu acho fundamental também, assim, é que a gente nem usou essa expressão, ou essa ideia, assim, né, que é uma coisa muito comum quando se discute permanência de técnico, que é resultado, né? No Brasil tem que ter resultado. É sim. A pessoa tem que começar a aceitar que às vezes o resultado vai demorar para vir, ou às vezes, e aí foi aquela situação que eu fiz do Manchester City lá, cara, às vezes tu vai fazer um trabalho longo que tu não vai conseguir, tu vai ser eliminado numa Copa do Brasil, tu vai ser eliminado de novo, tu vai ser eliminado de novo, e aí depois de 1, 2 anos tu vai conseguir ganhar um título. Às vezes é mais rápido, como foi o Flamengo, só que o Flamengo em 2017 estava numa final do Sul-Americana e não conseguiu. Em 2018 também, não conseguiu de novo. E em 2019 conquistou tudo, né? Então, não foi com o mesmo treinador, tudo mais, mas foi com o mesmo trabalho, a mesma diretoria. Diretoria, né? Isso aí é uma coisa muito boa, porque eu não lembro algum time no Brasil, sul-americano, o sul-americano eu digo dos grandes aí, que vem Libertadores, sul-americano, que ele mantém um treinador ao longo prazo e esse treinador não ganha nada no começo desse longo prazo. Sabe? Tipo, ele assume o time naquele ano, talvez no primeiro ano, no primeiro 6 meses ele não ganha nada. Mas no próximo, se ele não jogar aquele ano inteiro ali, mas no próximo ano ele já ganha alguma coisa. Que eu lembro treinadores que pegam o time, ganham alguma coisa naquele ano, e aí mantém um longo trabalho, entendeu? Seria legal se acontecesse esse ano com o Diniz, né?
Seria O trabalho interessante. começou ano passado, Porque deu a gente tempo. usa. Aí depende se tu. Depende se tu acha que, né, que o Diniz pode chegar realmente ao um título, mas É, sim, não tô nem questionando se pode ou não, mas eu tô só sim. dizendo mesmo que eu acho que seria legal. Aí assim, eu sei que vai encerrar, mas aconteceu com o Odair, né? Assim, por exemplo, veio em 2018, não ganhou nem Gauchão, continuou, chegou na final da Copa do Brasil, né? Ou seja, como tentou, não conseguiu, esse ano o Inter vai ganhar tudo aí, se Deus quiser. Vai. Henrique, tu quer fazer algum último comentário absurdo assim que nem o Eric? Ou se pra se errar, ou... Eu acho que a gente falou demais e faltou muita coisa. Parte 2 daqui uns 3 meses. Vou gravar de novo. É, bom, mas daqui 3 meses a gente já vai ter uma lista muito maior Hashtag. de técnicos demitidos, né? Porque a gente sabe que é assim. E independente do que a gente conversou aqui hoje, a gente sabe que não vai mudar, né? Não é o suficiente para mudar. A gente até conversou sobre algumas ideias sobre o que a gente poderia fazer para ajudar a mudar isso. Mas a gente sabe que não vai mudar tão cedo, né? A gente não tem uma perspectiva muito boa de mudança a curto prazo dessa, Até dessa porque situação. ninguém quer mudar, né? Todo mundo continua e só a gente reclama que precisa mudar, mas também quando o nosso time Tá tá mal, com a gente perde pede que três saia. partidas, eu quero que o meu treinador vá pra casa do caralho. Pô, a É, gente volta semana que vem, depois que o Odair for demitido do Fluminense, porque ele vai perder para o Atlético Goianiense na Copa do E Brasil. com o Grêmio se preparando, vai ter Grenal essa semana? tem Grenal quarta. Então a gente volta com o Eu não Grêmio volto semana que vem, gurizada. Inclusive, excitado. o que vocês acham? A gente tinha comentado antes. O que vocês acham da gente fazer um episódio pós-Grenal? A gente pode Eu acho uma fazer boa, eu acho uma boa. com todo o tema do Grenal, né, cara? De tudo que aconteceu nos últimos, sei lá, 10 anos do Grenal, que acho que resume bem a história, né, do Grenal, os últimos 10. Legal. Então, marcadinho, quarta-feira de noite, né? A gente grava esse episódio. E quem sabe com mais gente também, eu Olha, acho que seria eu digo interessante. assim, Pode ser uma boa. eu acho que é melhor a gente gravar antes ou uns 2 dias depois, porque provavelmente, dependendo do que acontecer, a gente não veja um ou outro por alguns dias. Bom, é isso. Vocês querem adicionar uma coisa rapidinho só pra fechar? Siga a página no Twitter do Atrás do Gol. Eu ia chegar lá, mas já que tu Boa. já falou, muito obrigado. Segue lá o Twitter, o underline atraso do gol, arroba underline atraso do E gol, essa semana vai simplesinho. ser atualizado com o horário dos jogos dos times do Sul e comentários também. Exatamente, a gente tá tentando manter alguma regularidade de postagem lá. Enfim, quando tem os jogos da dupla Grenal, a gente tá lá comentando, falando bastante também. Eu já falei no outro episódio, se tu quiser ir lá falar alguma coisa específica pra nós, dar uma dica, Quer participar do programa? alguma crítica construtiva, tá lá. Manda mensagem. Joga lá também pra nós. Se tu quiser saber um pouco mais de nós individualmente, também tem lá as nossas redes sociais. Eric, tu quer botar uma coisa aqui pra terminar? Se preparem pro pior Grenal em anos, porque vai ser muito feio esse jogo. Ah, eu digo assim, se tiver alguém que não é do Rio Grande do Sul, que não acompanha a rivalidade, assista. Tu vai ver o. Não, não assista, não assista. Não, pelo amor de assista. Deus. Porque tu quer, vai o quê? Vai acontecer? Vai ter briga, vai ter uma cagada de algum zagueiro, Cara, não encerra o programa. vai ter, assim, provavelmente algum gol muito feio que considerado bizarrice. Futebol, vai ter o Renato falando alguma entrevista com os clichês do bingo que ele faz, do que ele vai falar no final do jogo. E é É, assim, né? se o Grêmio ganhar o jogo, o Renato já sabe como é que vai ser. A gente já sabe como é que vai ser a Vai entrevista ter outra depois, né? estátua dele do lado da arena. Ele vai falar que o elenco dele é muito bom. Agora, se perder, vai dizer que o Inter investiu. O meu grupo é muito bom. Agora, se perder, o Inter investiu 200 milhões. Não, acho que se perder, acho que ele já some já. É, Acho que se não perder, fica mais. ele dança, né? Então, Vai ter que deixar ganhar então, porque se vier o Thiago Nunes deu ruim. Bom, tomara que tenha. é isso. Se tu ouviu até aqui, muito obrigado. Quiser compartilhar com os teus amigos nos grupos do WhatsApp aí, com tua família, aquele teu pai que gosta de futebol, gosta de ouvir marmanjo na TV Asneira. falando asneira, então, bota ele pra ouvir a gente aqui. Vai que ele gosta também. Muito Nossa, obrigado ele pela. não vai gostar. É possível que não, mas muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio e fiquem bem.